Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Flórida vive boom imobiliário comercial e brasileiros lideram os investimentos. Após 9 meses de alta, número de turistas brasileiros nos Estados Unidos cai. O governo norte-americano anuncia novas regulamentações com biometria obrigatória para entrada e saída de imigrantes do país. Encontro literário no Consulado Geral do Brasil em Miami celebra o português e a cultura brasileira. O ator Wagner Moura é destaque em programa norte-americano e dá um show de samba ao vivo. Olá, o Jornal Américas no ar está começando. A Flórida vive um momento de ouro no mercado de imóveis comerciais e residenciais com investimentos milionários e os brasileiros estão entre os principais protagonistas. A Carla Marinho tem as informações. Um levantamento atual apontou que um dos setores mais procurados pelos investidores é a construção de prédios de apartamentos para alugar, galpões de logística e moradias para universitários. Quase um terço dos investidores estrangeiros escolhe a Flórida para colocar dinheiro em imóveis comerciais. Os brasileiros estão no centro desse movimento, vendo o estado como um porto seguro para proteger e fazer o dinheiro render. Eles chamam isso de dolarizar o patrimônio. Marcos Bigucci, que administra investimentos de brasileiros, está tocando 3 grandes empreendimentos que vão de hotéis a prédios de apartamentos e lojas. Ele não está procurando mais aquela segunda casa, uma casa de férias. Existe ainda esse tipo de investidor, mas em 2025 nós vimos um movimento um pouco diferente. É um investidor mais preocupado com o retorno financeiro. Segundo o relatório da Miami Realtors, as vendas de imóveis comerciais no sudeste da Flórida subiram 32% no primeiro trimestre de 2025. O destaque foi para os prédios de apartamentos, com alta de 48% nas transações. De janeiro até agora, até o mês de novembro de 2025, a gente percebeu um movimento importante de investidores interessados em investir em propriedades comerciais maiores, em strip malls, em terrenos para a construção de novos empreendimentos comerciais. Esta corrida mostra por que investidores estrangeiros continuam apostando forte no mercado que tem alta demanda por moradia e crescimento rápido na logística. A Flórida é mais procurada primeiro porque tem um incentivo tributário, né? Aqui na Flórida não tem o imposto estadual. E segundo porque a Flórida tem uma questão cultural, é uma comunidade muito grande. Então é muito fácil, as pessoas acabam se sentindo quase que no Brasil, fazendo negócio, mas com uma estabilidade jurídica muito importante que faz sentido. Mas olha, se o número de investidores brasileiros está crescendo aqui nos Estados Unidos, o de turistas está caindo. Depois de 9 meses de alta, o país registrou 2 meses seguidos de queda de visitantes brasileiros. As quedas foram registradas nos meses de setembro e outubro, foram em torno de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado com o período pré-pandemia de 2019, esse recuo pula para 14,1%. Os dados foram divulgados pelo Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos, o NTTO, e mostram que a América do Sul, como um todo, também teve queda de 1,7% em relação a 2024. Especialistas apontam que o recuo pode estar relacionado a fatores econômicos, as condições de visto e as oscilações cambiais, que impactam diretamente o poder de compra dos viajantes. Mesmo com a queda, o Brasil segue entre os principais mercados emissor de turistas para os Estados Unidos. Agora a gente fala de imigração, porque o governo norte-americano anunciou novas regulamentações com biometria obrigatória. Essa medida vai atingir todos os imigrantes, incluindo quem tem green card. Isso vai ser na entrada e na saída do país, em portos e aeroportos. Os detalhes com Eliseu Caetano. A nova regra é para ampliar o controle de imigração de pessoas que não são cidadãs americanas nos aeroportos e portos do país. Agora, além de turistas, titulares de green card
e qualquer tipo de visto também precisam passar por coleta biométrica obrigatória com reconhecimento facial e cruzamento automático de dados entre as agências federais na hora de entrar ou sair do país. O seu status migratório pode ser questionado a qualquer momento, caso haja inconsistências. Com esse novo sistema de cruzamento de dados e biometria, eles conseguem comparar o que foi dito no passado com a sua situação atual. Caso haja fraude, essa fraude voluntária, você poderá perder o seu visto, o seu green card e a sua cidadania. Mas isso não é um processo automático. Advogados dizem que muitos imigrantes não sabem que esse nível de triagem pode resultar em revisão do status migratório e até em cancelamentos de vistos, green cards e cidadanias. Segundo a CBP, esse sistema de escaneamento facial já está em operação em pelo menos 57 aeroportos do país, com dados que podem ficar armazenados pelo governo por até 75 anos. O governo vai revisar muitos casos de imigrantes com esses dados e quem for pego mentindo, envolvido em crimes, golpes, comportamento inadequado, omissões ou fraudes, vai entrar na mira da Polícia de Imigração e corre o risco até de ser deportado. Nos Estados Unidos, a fraude, tanto judicial quanto imigratória, podem gerar sérias consequências. A fraude não é somente a mentira, a fraude também é uma omissão de um dado na qual você deveria ter declarado. É o que aconteceu agora com a venezuelana, que falhou em declarar uma fraude financeira e quando o Departamento de Justiça descobriu, ela teve a sua cidadania cancelada. Este não é um caso isolado, isso acontece com frequência. E quando essa omissão ela é descoberta, não só nesse tipo de processo, mas processos de casamento, processos de trabalho e etc., o seu visto é cancelado, a sua permissão de trabalho é cancelada, o seu green card é cancelado e a sua cidadania também é cancelada. No próximo bloco, o governo exclui a enfermagem da lista de diplomas profissionais e isso pode afetar empréstimo estudantil para essa carreira. E ainda, escalada de tensão no Caribe. Estados Unidos anunciam que estão prontos para nova fase de operações contra a Venezuela. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uma mudança proposta pela administração Trump está causando preocupação entre os profissionais de saúde. O Departamento de Educação decidiu que o curso de enfermagem não vai entrar na lista de diplomas considerados profissionais. E isso deve afetar os financiamentos estudantis de quem escolher essa carreira. Na prática, isso pode limitar o acesso dos alunos de enfermagem a empréstimos estudantis e reduzir os tetos de financiamento, aumentando a despesa em dinheiro para quem quer se formar na área. As mudanças estão previstas para entrar em vigor em julho do ano que vem. Segundo o Departamento de Educação, a nova regra tem como objetivo revisar os limites de empréstimo para cursos de pós-graduação, mas a decisão de deixar enfermagem de fora foi vista como um retrocesso. A Associação Americana de Enfermeiros afirmou que restringir o apoio aos estudantes ameaça a base do cuidado ao paciente, já que pode desencorajar novos profissionais a seguir na carreira que vem sofrendo carência de mão de obra e cada vez mais escassez de profissionais. Líderes do setor alertam que a medida pode ter um impacto direto na formação de futuros enfermeiros e, consequentemente, na qualidade do atendimento nos hospitais. A proposta segue aberta em fase de discussão e consultas. Nesse período, universidades, associações profissionais e representantes do setor de saúde podem se manifestar, apresentar críticas ou sugestões. O curso de enfermagem é um curso caro, exige várias horas de prática clínica não remuneradas. Fica difícil para o estudante conciliar um trabalho integral com o curso de enfermagem e ainda o custo de vida, que é elevado também, que é alto. Então fica sem empréstimo, fica inviável, fica praticamente impossível a pessoa entrar para a área de enfermagem.
Com certeza, essa decisão tão injusta do governo irá afetar, sim, a nossa próxima geração de enfermeiros e profissionais de saúde que estão, nesse momento, estudando e plantando para um futuro melhor em prol desse país. A nova pesquisa da Pew Research apontou queda na popularidade do presidente Trump entre os latinos que votaram nele. Dos 5 mil entrevistados, 65% disseram estar insatisfeitos com a forma como o governo lida com a imigração. Na economia, 61% criticaram as políticas atuais e afirmaram que piorou a situação no país. Mesmo assim, 81% disseram aprovar o governo Trump de maneira geral, ainda que com críticas pontuais. Esse número, apesar de alto, mostra uma queda entre os latinos que votaram e apoiar o republicano. No início do ano, essa aprovação era de 93%. E as relações entre Estados Unidos e Venezuela ganharam novos capítulos de tensão. A Casa Branca aumentou a pressão contra o país latino, com sobrevoos militares, pressão sobre companhias aéreas, movimentações em bases no Caribe e disse estar pronta para nova fase de operações. O repórter Matias Brotero tem as últimas atualizações. Os Estados Unidos estão preparados para iniciar uma nova fase de operações relacionadas ao governo venezuelano nos próximos dias, segundo a imprensa internacional. Ainda não está claro, no entanto, se os Estados Unidos pretendem conduzir operações dentro da Venezuela. Em uma demonstração de força, foram registrados ao menos 2 sobrevoos com aeronaves militares na região da Venezuela nos últimos 5 dias. O mais alto oficial militar dos Estados Unidos esteve em uma antiga base naval em Porto Rico no início da semana. Um dos objetivos seria discutir os preparativos para uma possível missão. Em meio às tensões, a autoridade venezuelana responsável pela aviação disse que as companhias aéreas que não retomarem os voos ao país em até 48 horas correm risco de perder a autorização de operar no país. A determinação acontece depois que diversas companhias cancelaram os voos na Venezuela, seguindo um alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos de que sobrevoos na região apresentam uma situação potencialmente perigosa. De Nova York, Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Hamas entregou o corpo de um dos últimos 3 reféns israelenses mortos em Gaza. Enquanto isso, mediadores do processo de paz no Cairo já se preparam para o início das negociações da segunda fase do acordo. Vitor Larregina tem mais informações. O grupo terrorista Hamas entregou um corpo que diz ser de um refém encontrado sob destroços na faixa de Gaza. O material ainda passa por identificação no Instituto Forense de Tel Aviv. Os corpos de 3 reféns mortos ainda não foram devolvidos a Israel 45 dias depois do início do cessar-fogo. São dos israelenses Rangvili e Dror Or e do tailandês Sutisak Rintalak, que morreram nos ataques de 7 de outubro de 2023. O grupo terrorista Hamas ficou 12 dias sem transferir corpos, uma das obrigações da primeira fase da trégua. Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em nota que a demora na entrega é uma violação do acordo. Na faixa de Gaza, o governo americano quer começar a construir complexos residenciais para palestinos na área sob controle militar de Israel. Segundo o jornal The New York Times, o objetivo é oferecer segurança e moradia aos civis para que eles deixem a região comandada pelo grupo terrorista Hamas. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, encontro literário no Consulado do Brasil em Miami celebra o português e a cultura brasileira. E tem também os alertas de acidentes no feriado de Ação de Graças, um nas estradas e outro nas cozinhas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. O Consulado-Geral do Brasil em Miami sediou um encontro literário organizado pelo Focus Brasil para celebrar o português e a cultura brasileira no exterior. O evento reuniu escritores, professores e estudantes bilíngues. A reportagem é da Cone Rocha. Um encontro que celebrou a língua portuguesa e a produção literária de brasileiros membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira.
O cônsul-geral do Brasil em Miami, André Oldenbright, abriu o Focus Brasil Literatura. Vocês sabem que o consulado identificou nas organizações como a Focus, nas professoras de português aqui do sul da Flórida, nos alunos de português aqui representados, nas famílias, elementos fundamentais para uma tarefa que é estratégica. Proteger a cultura, não só pela sua qualidade intrínseca, pela sua riqueza, pelo seu valor, mas por ser um elo de conexão entre os brasileiros que estão fora do Brasil e o país. Ele destacou a riqueza da experiência de se viver no exterior. Uma boa conexão entre a comunidade no exterior, e eu acho que a comunidade brasileira na Flórida é um perfeito exemplo disso. Isso enriquece o Brasil. Porque traz novas realidades, novas experiências, novas vivências. Tudo isso ajuda a questionar e melhorar até as nossas práticas dentro do Brasil. Então, a multiplicidade dessa experiência é muito proveitosa. Professores, estudantes, autores desfrutaram de um delicioso coquetel com alguns sabores do nosso país e assistiram a palestras de especialistas sobre educação, bilíngue e cultura, seguido pela exibição do curta Ways of Remembering e um bate-papo com autores e escritores. O ponto alto da tarde aqui no consulado foi a premiação do concurso literário, que destacou o talento de crianças e jovens das escolas de português do sul da Flórida. Alunos da Elementary a High School levaram seus prêmios para casa. Uma tarde de reconhecimento, aprendizado e homenagens a quem trabalha, promove e valoriza a nossa língua portuguesa. Quando pensamos em leitura, é muito comum que venham a nossas mentes, por exemplo, os textos mais tradicionais, os romances, a literatura canônica. A verdade é que a competência leitora se desenvolve em vários gêneros, por exemplo, os quadrinhos ou até mesmo os memes. Dessa forma, é interessante validar seus interesses de leitura, para que promovamos cada vez mais uma competência leitora voltada à cidadania. Eventos como esse concurso me incentivam porque eles mostram que aprender português pode virar algo criativo e divertido. Eu vejo pessoas compartilhando histórias, livros, ideias, e isso me faz sentir que eu faço parte de uma comunidade que valoriza sua língua e sua cultura. Eu aprendo português porque isso me faz sentir mais conectado com a minha família e as minhas raízes. E eu acho super importante falar a sua língua do seu país de origem, porque isso te ajuda a entender quem você é e de onde você vem. Aprender português me aproxima da minha família e da cultura brasileira, e eu gosto muito disso. Um flagrante de acidente de trânsito foi registrado pela câmera de uma viatura policial no estado de Iowa. O acidente envolveu 3 veículos, um deles dirigindo na contramão. As autoridades divulgaram as imagens como alerta para quem vai viajar dirigindo no Thanksgiving. É que os dias desse feriadão são considerados os mais perigosos nas estradas aqui do país. O vídeo mostra um carro andando em alta velocidade na pista errada. O policial do condado de Story aciona as luzes e as sirenes para tentar parar o motorista, mas ele ignora o sinal e continua dirigindo na contramão. Segundos depois, a batida. O motorista colidiu de frente e provocou um enorme acidente envolvendo um terceiro veículo. Por sorte, não houve relato de ferimentos graves. O motorista responsável foi preso e já responde a acusações. O departamento do xerife divulgou as imagens como alerta para os dias de feriado de Thanksgiving, que são considerados os mais perigosos para se dirigir nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o pior dia é domingo. A taxa de colisões é de 65%, maior do que a semana anterior. É o momento em que milhões de pessoas estão voltando para casa, enquanto caminhões de carga e veículos de entrega estão retornando às rodovias. Além do tráfego intenso, as condições de inverno, como gelo, chuva e neve, aumentam ainda mais o risco de acidentes.
Especialistas alertam que motoristas podem reduzir esse perigo se saírem mais cedo, evitarem dirigir à noite e mantiverem distância segura de veículos grandes. A prevenção é fundamental para garantir um retorno seguro. E faltando 2 dias para o Thanksgiving, as autoridades também estão alertando para os riscos de incêndios domésticos neste feriado. Em Des Moines, Iowa, um incêndio recente em uma cozinha serviu de alerta para a importância da prevenção. Segundo os bombeiros, a maioria dos fogos começa nessa parte da casa e principalmente no feriado de Ação de Graças. We really need to pay attention to leaving anything that's being cooked unattended. O Thanksgiving é considerado o dia mais perigoso do ano para incêndios na cozinha, com um aumento de 240% em relação à média diária. Desde 2017, as autoridades americanas citam uma média de 2.300 incêndios residenciais por ano, só nesse feriado. E a principal causa do fogo são as fritadeiras de perus. E olha, esse assunto é tão importante que os bombeiros de várias cidades aqui do país estão fazendo vídeos de demonstração para alertar sobre esse perigo. As imagens mostram que na hora de colocar o peru congelado na fritadeira, o óleo fervendo pode transbordar e provocar um incêndio de grandes proporções. O ideal é usar uma panela ou aparelho sem óleo ou então cozinhar com óleo reduzido e de preferência ao ar livre em áreas abertas. Lembre-se, você deve esperar o peru descongelar. Para quem cozinha dentro de casa, os bombeiros avisam, nunca deixe o fogão sem supervisão, mantenha crianças longe da cozinha e verifique os alarmes de fumaça se estão funcionando. Novamente, a gente lembra que o Thanksgiving é o dia com maior número de incêndios domésticos aqui nos Estados Unidos, mais de 3 vezes a média diária. No próximo bloco, piloto brasileiro Gabriel Bortoleto é indicado a um dos prêmios mais importantes do automobilismo mundial. E mais, ator Wagner Moura é destaque em programa norte-americano e dá show de samba ao vivo. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O piloto Felipe Massa voltou ao centro das atenções da Fórmula 1, mas agora na Justiça. Um tribunal britânico decidiu que o processo do brasileiro sobre o Mundial de 2008 pode seguir para julgamento. A disputa envolve acusações de manipulação e também milhões em indenização. Na corrida de Singapura, Nelson Piquet Jr. bateu propositalmente o carro, favorecendo o companheiro Fernando Alonso. O incidente levou Massa a perder posições decisivas e, segundo o brasileiro, mudou o rumo da disputa pelo campeonato. A Justiça Britânica decidiu que a ação de Massa, avaliada em cerca de 64 milhões de libras, o equivalente a 83 milhões de dólares, pode seguir para julgamento. O processo acusa a Fórmula 1, a FIA e o então dirigente Bernie Ecclestone de terem encoberto o caso, que ficou conhecido como Crashgate até o fim da temporada. Os advogados de Massa pedem indenização por perda de salários e patrocínios, além do reconhecimento de que o piloto deveria ter sido declarado campeão. Ecclestone e a FIA negam as acusações e tentam arquivar o processo, mas o tribunal rejeitou. A Justiça reconheceu que Massa tem a chance de provar na Justiça uma suposta conspiração ilegal. O caso segue para julgamento em Londres, reacendendo uma polêmica que já dura 17 anos e que pode mudar a história oficial da Fórmula 1. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 e estreante na Fórmula 1 em 2025, foi indicado ao prêmio Autosport, um dos mais importantes do automobilismo mundial. Essa honraria é considerada um termômetro de talento entre os jovens pilotos que chegam à elite do esporte. Gabriel Bortoleto vai concorrer na categoria Revelação do Ano ao lado de outros novatos da Fórmula 1. A escolha será feita por voto popular e o resultado anunciado em dezembro, na cerimônia oficial programada para acontecer em Londres.
Bortoleto segue a tradição de brasileiros que já venceram um prêmio, como Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Bruno Senna. Bortoleto down the inside of Joshua Dirksen. The McLaren Jr. for the first time will go to the top step of a Formula 2 podium. Com apenas 20 anos, ele é apontado como uma das promessas mais consistentes da nova geração. A indicação marca o reconhecimento internacional da estreia na principal categoria do automobilismo e reforça a expectativa em torno da carreira dele. It's the best feeling in the world. I cannot explain what I'm feeling right now. It's a dream. Na contagem regressiva para o Dia de Ação de Graças, é bom se preparar para uma onda de frio gelada com vento e chuva que começou a se espalhar a partir de hoje e vai atingir metade do país. 100 milhões de pessoas estão sob alerta. O mau tempo é resultado de uma massa de ar ártico que avança pelo país. Colorado, Wyoming, Nebraska e Dakota do Norte já sentem as temperaturas despencando. Nos próximos dias, o frio chega ao sul e leste, incluindo Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e até aqui na Flórida. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, os termômetros devem marcar entre 10 e 25 graus abaixo da média em grande parte do centro e leste do país até quinta-feira. Na região dos Grandes Lagos, estados como Minnesota, Wisconsin e Michigan terão máximas apenas de 20 a 30 Fahrenheit no Dia de Ação de Graças. E até mesmo cidades do Alabama, Mississippi e Tennessee devem amanhecer com geada e frio congelante na sexta-feira. Já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o tempo amanhã aqui na nossa tabela. Olha, a gente tem em Boston tempo encoberto com um pouquinho de chuva ao longo do dia. Nova York vai chover o dia inteiro com mínima de 40, máxima de 55 graus. Norfolk, o sol nem dá as caras por lá, mesma coisa em Charlotte. Atlanta tem chuva ao longo do dia com mínima de 60, máxima de 75. Vento em Jacksonville ao longo de todo o dia. New Orleans tem pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 71, máxima de 83. Brownsville, aí o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 89. El Paso, sol entre nuvens, mínima de 41, máxima de 68. Phoenix e Los Angeles, a gente tem sol brilhando forte aí o dia inteiro, máxima de 78 em Los Angeles. São Francisco tem ventania ao longo do dia com mínima de 47. Em Salt Lake City, tempo encoberto, mínima de 32, máxima de 46. E o ator brasileiro Wagner Moura foi destaque no programa Kelly Clarkson Show. Ele foi convidado para falar e promover o filme O Agente Secreto, que estreia nos cinemas americanos nesta semana. Mas o brasileiro acabou dando um show de samba ao vivo e o vídeo viralizou. Kelly apresentou Wagner Moura como protagonista do filme O Agente Secreto, que vai acabar concorrendo ao Oscar 2026 como melhor filme estrangeiro do Brasil, representando o nosso país. O apresentador afirmou que a brilhante performance do ator brasileiro já tinha rendido a ele um troféu inédito no Festival de Cannes. Moura explicou que o filme é ambientado na década de 70, durante a ditadura militar, e que ele interpreta o papel de um professor que se vê envolvido no meio de uma história de espionagem. O brasileiro conversou ainda sobre música, declarou sua paixão pelo samba e convidou a apresentadora para dançar, levando o público à loucura. Kelly disse que não tinha o charme e nem era tão sexy quanto Wagner Moura. O vídeo dos dois sambando acabou viralizando na internet e milhões de pessoas curtiram e compartilharam essa imagem, destacando o sucesso e a simpatia do ator brasileiro. É isso aí, gente. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!